queridas irmãs, queridos irmãos. Certamente, muitos são os temas que nós podemos abordar, tratando da nossa relação com Deus. Porque a doutrina espírita, rica como o próprio cristianismo, a todos abarca e a todos esclarece, para que não exista dúvida ou mistério a respeito de cada uma destas áreas da vida humana. No entanto, e por causa disto, é muito adequado que nós reflitamos sobre aquilo que na prece começamos a pedir. Qualquer um de vocês que tenha vindo aqui hoje, e qualquer um de vocês que esteja com o tempo para assistir ao vivo a nossa transmissão, sem dúvida nenhuma, está em uma situação muito melhor do que a daqueles irmãos que ou perderam a vida, ou perderam tudo menos a vida. E tendo sobrevivido em um país dos mais ricos do mundo, em uma das nações mais nobres pelas suas crenças, em uma sociedade das mais avançadas tecnologicamente falando, agora tem que viver um dia de cada vez, sem comida, sem aquecimento, sem recursos. Este é o primeiro ponto que nós devemos abrir a nossa mente. Sobretudo, as pessoas que conectam a felicidade à posse. Sobretudo as pessoas para as quais a felicidade é possuir bens ou estar em situações favoráveis. Em momento algum aqui desejamos estabelecer qualquer juízo a respeito de nossos irmãos descendentes nipônicos que, não satisfeitos com aquilo que nosso país, o Brasil, lhes oferecia, resolveram ir buscar de volta no país de onde seus ancestrais descenderam valores materiais. Em momento algum desejamos que estas almas laboriosas, estes jovens e homens e mulheres com tanto empenho na busca de recursos, tenham escolhido voltar para lá. E isso faz sentido. Um ambiente onde há muito mais opções, onde há mais recursos disponíveis aos que trabalham, onde, é claro, o trabalho é muito mais duro. Certamente que atrai as pessoas que estão querendo prosperar mais depressa. Mas, quando as circunstâncias de fato fazem ruir tudo à nossa volta, certamente que mais de um
tendo que enfrentar as adversidades que agora estão precisando enfrentar, que vão não apenas dos destroços, não apenas da perda de tudo, mas os que sobreviveram precisam de alimentos que não chegam, de agasalhos que não muitas vezes estão disponíveis na abundância necessária para o frio que está fazendo. Temperaturas que agora, neste momento, estão chegando quase a 0 graus durante a noite. Mais de um, certamente. Deve ter pensado, o que eu vim fazer aqui? Por que eu não fiquei lá onde eu estava? Se eu estivesse lá, estaria em paz. Agora eu posso ter juntado muito dinheiro aqui e perdi tudo. Para muitos, inclusive irmãos do próprio Japão, a felicidade hoje é um prato de comida. É um abrigo contra o vento da noite. Não é mais o carro 0 quilômetro, a casa própria. Não é mais o sonho de consumo. A felicidade para muitos irmãos decassegues, brasileiros e japoneses hoje é ter onde dormir, mesmo que seja no chão, em um abrigo. Por que motivo nós nos esquecemos dessas realidades? Para só nos lembrarmos dela quando alguma coisa muito candente, como sendo uma tragédia, nos desperta. Entre nós existem pessoas que ainda hoje brigaram com o seu vizinho ou com o seu parente dentro de casa por uma tolice. Por um desentendimento banal e idiota. Por questões de opinião e de capricho. Que se é a tragédia que nossos irmãos enfrentaram há 3 dias atrás, acontecesse aqui, não fariam a menor diferença. Não fariam falta nenhuma diante das tragédias muito mais candentes. Tenho certeza que nenhum de vocês que está sentado aqui hoje, por mais doente que esteja, trocaria a sua doença por estar morando agora em Sendai. Nenhum que está aqui porque está um pouquinho perturbado, porque ficou um pouquinho nervosinho, porque está ouvindo vozes, porque está em depressão. E veio pedir para Deus resolver o seu problema. Estaria disposto a trocar com o irmão do Japão e ir para lá, país do primeiro mundo, e deixar que ele estivesse aqui com todos os seus problemas. Você dá para eles de presente. E por que nós estamos dizendo isso? Porque nós não acostumamos-nos a relativizar nossas dores. Para nós, nossas dores são absolutas. São as maiores. Porque nós somos ególatras. Somos egoístas. Desfrutamos da dor que nos faz reclamar. E queremos que todo mundo nos admire pelas dificuldades que enfrentamos. Quando aprendermos a relativizar nossos sofrimentos, entenderemos o que, por exemplo, certa vez o rabino Henri Sobel, conversando com um amigo, lhe disse acerca desta relatividade das coisas.
Está vendo aquele homem? Apontou para um conhecido dele, um outro judeu muito velho. Aquele homem esteve em Auschwitz. É um sobrevivente do campo de concentração. E nunca perdeu o seu equilíbrio, mesmo quando estava lá. E existem pessoas que todos os dias se desequilibram porque perderam a chave do carro. Porque foram contrariados na fila do banco. Porque estão achando ruim terem que esperar um pouco serem atendidos. Coisa que vale para todos nós. Quando não relativizamos nossas dores em relação às dores alheias, nos tornamos estes monstros que achamos que Deus tem o dever de protegê-los, de dar a eles tudo o que eles acham que merecem, em detrimento de qualquer outra pessoa que mereça mais do que nós. Mas quando relativizamos as coisas, quando conseguimos olhar para uma realidade que não depende da nossa ilusão egoística, nós começamos a agradecer a dor que temos. E mais do que isto, começamos a procurar meios para ajudar os outros irmãos que não têm a felicidade de terem só as dores que nós temos, a que eles possam vencer seus desafios. Alguns começaram a fazer a célebre pergunta: ai, por que Deus deixou que isso acontecesse? Outros virão dizendo: não, isso aconteceu por causa da poluição. É por causa do aquecimento global. É por causa de quem fica queimando lixo no fundo do quintal. Não vai faltar gente alucinada de todo tipo, de toda crença e de toda opinião, para, do alto da sua ignorância, questionar Deus, como se Deus devesse lhe dar alguma satisfação. Nenhum usurário questiona Deus quando ele empresta o dinheiro a juros e cobra 5, 10 vezes mais do seu semelhante. Nenhum interessado em mega negócios questiona Deus quando inflaciona o mercado, corrompe autoridades, frauda a lei para encher seus bolsos de dinheiro em detrimento do sofrimento dos outros. Nesta hora, Deus não serve. Nenhum profissional liberal, nenhum empresário, nenhum comerciante, ou quase nenhum, tem o cuidado ético de tratar com responsabilidade o direito dos outros, as expectativas daqueles que estão procurando a sua prestação de serviço, o produto que ele está produzindo. O mais encontrável é o indivíduo que quer enganar melhor e tomar o máximo que pode. E nessa hora ninguém questiona Deus. É até bom que Deus nem se intere, porque vai vir e atrapalhar o negócio. Qualquer pessoa que tenha um pouquinho de consciência divina dentro de si, não faz isso. Para fazer estas coisas que o comércio e as negociatas do mundo inteiro têm demonstrado que o homem é muito bem preparado para fazer, é preciso não ter responsabilidade cristã, ou responsabilidade com qualquer fé, para usar o seu próximo, o seu semelhante,
como cobaia, como bucha de canhão. Quem faz isto demonstra que pode até entrar nas igrejas, pode até dizer que tem uma crença qualquer. Mas realmente, suas atitudes demonstram que ele não sabe o que está dizendo. Muita gente consegue se conter na hora de um deslize. Na hora que a tentação lhe visita, no instante mesmo em que ele está à beira do abismo, pela lembrança de um conselho paterno, ou da fala mansa de uma mãe ou de uma avó que o ensinou a ser honesto. E então, naquele momento crucial do seu destino, ele fala: ai, Senhor, se meu pai me visse fazendo essas coisas, se minha mãe soubesse o que eu estou quase a fazer, não vou fazer. Não quero ter esse peso. Não foi isso que aprendi deles. E então, muita gente se refreia em decorrência da lembrança construtiva de exemplos nobres que recebeu dos seus entes queridos. Porque nós não fazemos isso em relação a Deus. Porque quando estamos embarcando nas aventuras que dilapidam não apenas a matéria, mas dilapidam os sonhos, dilapidam as esperanças dos nossos irmãos. Por que que nós não pensamos em Deus? Não como um homem velho, surdo, caduco, que está dentro de uma igreja de barba grande e que você tem que se esconder dele. Não. Mas como o seu pai, que também é pai da sua vítima, que também está tentando ajudar aquele que nós queremos prejudicar. Por que não pensamos em Deus? Na hora em que vamos alucinadamente expor a vida dos outros ao ridículo ou ao sofrimento. Se pensássemos num pai que está vendo e que está também tentando ajudar o outro filho que a nossa astúcia quer prejudicar, certamente refrearíamos nosso impulso. Mas nessas horas, Deus é um estorvo aos nossos projetos, à nossa ganância. E então acontece um terremoto, acontece um maremoto, acontece uma epidemia, explode um vulcão, e aí a gente corre para perguntar por que que Deus deixou que isso acontecesse. É claro, é uma pergunta que atesta a nossa imaturidade no relacionamento com Deus. Porque primeiro nós achamos que o universo é feito de casuísmos. Que as coisas acontecem porque ora Deus protege, ora Deus pune. Que os seus amigos ele acoberta e os seus adversários ele pisa na goela. Esta é a herança pobre de religiões dogmáticas que, não podendo ensinar o povo na dimensão dos ensinamentos que os sacerdotes, os iniciados conheciam, faziam o populacho acreditar nessa historinha de faz de conta. Você tem que ser bonzinho, porque senão o Papai do Céu te bate. E para ser bonzinho, o Papai do Céu gostar, você tem que vir na minha igreja. E tem que fazer o que eu mando, porque eu sou o intermediário com o Pai. Sou eu que represento a igreja dele. E certamente uma conduta desta fez muita gente perder o sono, fez muita gente, em todas as épocas da humanidade, relacionar-se com Deus como quem faz o que o pastor, o que o padre, o que o sacerdote está dizendo e que, portanto, está sendo bonzinho. Como se, fora dali, ele pudesse fazer qualquer traquinagem que Deus não ia saber, porque o pastor não sabia. Porque o padre não estava ciente.
Esta é uma herança mesquinha, que boa parte das pessoas ainda não conseguiu se livrar dela. Que diz que Deus protege uns e prejudica outros. O que é um absurdo, do ponto de vista lógico. Mas quem disse que as pessoas logicam a fé? Quem disse que as pessoas raciocinam aquilo que aprenderam a engolir a seco, sem porquês? Boa parte não gosta disso, e então, não tendo explicações, e não compreende o mecanismo das coisas, vem com estes argumentos tolinhos. Gente crescida, de cabelo branco, com uma pergunta que parece um questionamento crítico a Deus. Como o senhor pode fazer uma coisa dessa? O que lhes falta, entretanto, é crescerem no Espírito. E a nós todos falta uma noção clara de como funcionam aquilo que nós dizemos acreditar, por escolha. A doutrina espírita não se impõe a ninguém. A doutrina espírita não vem colocar mordaça ou coleira no pescoço das pessoas que fazem parte dos seus adeptos. A doutrina espírita é, como Jesus era, alguém que explica. E se alguém está passando na rua e quer ouvir a explicação, pode parar e ouvi-la sem pagar nada. Mas se depois da explicação esse indivíduo quer seguir e continuar fazendo as suas leviandades, ele é livre para ir. Só que a partir de então é mais responsável. Porque ele ouviu uma explicação. Ele não pode dizer que não sabia. Pode continuar sendo leviano, sendo viciado, sendo maldoso. Só que quando passou pela rua e escutou, recebeu a semente, que agora lhe custará às suas atitudes o resultado dos efeitos negativos em seu caminho. Antes era o ignorante, errava porque nunca havia aprendido. Daquele momento para frente, já não é mais um ignorante, é um maldoso. Porque agora erra por gosto, mesmo sabendo que não devia fazer. Agora, se nós olhássemos para nós, entenderíamos por que estas coisas acontecem. As mulheres passam por uma experiência maravilhosa, ainda que isso as atormente. Mensalmente, boa parte delas sofre cólicas terríveis. Além do fato incômodo dos processos menstruais. A cada ciclo, nossas irmãs precisam conviver com uma situação desagradável, que não existia quando nasceram até a idade da puberdade. Para muitas meninas, a puberdade é um período bastante delicado, até mesmo doloroso e traumático. Porque marca um processo de amadurecimento que ela não tem como esconder. Que às vezes produz a vergonha na própria pessoa que não está preparada e às vezes não foi preparada pelos seus pais para entender isso com naturalidade. E talvez, na sua compreensão infantil, esta criança possa perguntar: por que Deus está fazendo isto comigo? O que eu fiz para Ele, para eu sangrar, para eu ter esse problema? E, no entanto, ninguém, depois que compreende os mecanismos do organismo, pode atribuir a menarca e os demais fluxos menstruais à maldade de Deus. Ao contrário, isso é a preparação para a eclosão da vida.
Isto é o momento transformador do crescimento da pessoa e daqueles que ela poderá permitir que venham à vida novamente. Só que por incomodar no primeiro instante, aquilo aterroriza, amedronta. Mas se não fosse aquilo, esta jovem, que sonha em ser mãe, que desde criancinha brinca com bonecas, que já se prepara no instinto maternal para exercê-lo depois como adulta, jamais será mãe. Jamais converterá as bonecas de plástico ou de pano em de carne. Precisará ficar apenas brincando com pilhas para ver se aquele serzinho anda ou mexe os bracinhos. Uma vez que se não tivesse o amadurecimento das estruturas que possibilitarão a criação, seria apenas uma menina grande, brincando com bonequinhas. Ah, é incômodo, é incômodo. Existem repercussões ruins nas dores, na mudança hormonal, na mudança de comportamento. Mas nenhuma de vocês que já se permitiu a maternidade, que já pode carregar no colo, ou pode ver o fruto do seu esforço crescendo do seu lado, nenhuma de vocês preferiria voltar atrás e nunca ter menstruado para nunca ter filho. Diferente dos homens que não têm que passar por essa situação desagradável, fisicamente ou incômoda, e para os quais às vezes esta falta de compromisso os faz apenas machos da espécie sem respeito. Há aquelas com quem se relacionem, a mulher não. Com tudo aquilo de que foi dotada por Deus para o exercício maduro da maternidade no espírito. Certamente, aquela que está consciente da sua tarefa, jamais trocaria um corpo sem menstruação e sem cólicas pelos filhos que tiveram e que agora são a sua alegria. Que crescem juntamente com seus olhos, todas as vezes que ela os serve. E certamente a mãe sofre mais com os filhos do que sofre com a menstruação durante uma vida. Porque se as cólicas menstruais duram 4, 5 dias, as cólicas mentais que os filhos produzem duram para sempre. Mesmo quando eles vão embora, mesmo quando criam sua família, você que é pai e mãe e que hoje talvez seja avô ou avó, se ocupam deles, sofrem com eles, se preocupam com eles. Cólicas afetivas, que não existe Ponstan que dê jeito. Não existe remédio que diminua. O jovem cresce e tem que enfrentar também, como homem, as mudanças da puberdade. E chega então um período em que a sua dentição cai. E ele então fica 1001. Sabe 1001? Tem um dente aqui, 2 vazios e mais um dente ali. É 1001. Ele não come o bife, ele picota. Tuque, tuque, tuque. Cada mordida é um picote no bife. E ele que estava se achando o máximo, porque já estava ficando bonitão na escola, agora parece lá banguelo.
Deus fez isso comigo, agora que a Marinha estava começando a gostar de mim. Eu não posso nem falar nada perto dela, que ela vai me chamar de banguelo. O que eu fiz para Deus? Não, Deus não tem nada a ver com você. A Marinha também vai ficar banguela. Porque é natural que você perca a dentição de leite. É natural, é da lei do crescimento. Porque depois da dentição de leite, vem a dentição fixa, muito mais forte, muito mais resistente, muito mais duradoura. Mas isto não impede que você tenha que passar pelo dente molenga. E aquela história de arrancar o dente. Amarra um fiozinho, um barbante e põe na porta. A hora que a porta fechar, arranca o dente. E você fica de olho na porta e a porta fecha e você fecha junto com a porta. Para ela nunca arrancar o seu dente. Fora o trauma daquele pai, daquele tio que fala: ai, seu dentinho tá molinho, deixa o tio ver, deixa o tio... Tuf! Já arrancou o dente. O que leva vantagem de você, de encerrar a tragédia mexicana, não é? Do dente mole. Ai, meu dente tá mole, olha tio. Uma semana com o dente mole, 15 dias com o dente mole. Ai, meu dente tá mal, vai, em 5 minutos resolve o problema. Sangra? Claro que sangra. Mas passou um tempinho, ninguém vai lá dar ponto, ninguém lá vai pôr metiolate, ninguém faz nada, seca sozinho. E logo depois, começa a aparecer um outro dentão brilhante. E aí você vai com ele triturar rapadura, comer gelo duro, como se você fosse uma morsa. Mas no momento em que está mole o dente, que você ficou banguelo, que virou chacota de todo mundo, ai você, se não tiver maturidade, se não tiver quem te ensine a tê-la, vai achar que Deus não gosta de você, que já não estava lá muito bonito e agora ainda ficou pior do que era. Ora, isto faz parte do crescimento das coisas. A maturidade feminina, a perda dos dentes de leite, o crescimento dos ossos, a transformação dos sistemas. Tudo isto produz num primeiro instante um incômodo, cuja finalidade é gerar depois uma condição mais sólida, mais preparada, para que a pessoa se torne uma outra coisa. Mas o que isso tem a ver com o que o Espiritismo ensina a respeito dessas questões? Não podemos imaginar que Deus não considere os irmãos nipônicos e tem alguma coisa contra eles. Portanto, os está castigando. Não seria justo que nós que adquirimos um pouco de raciocínio, depois de 21 séculos de experiências nocivas, não usássemos um raciocínio para entender os mecanismos do universo. Obviamente que não é a maldade de Deus que está fazendo isto. Como não é a maldade de Deus que espreme o seu útero para você ter cólica menstrual todos os meses. É o mecanismo natural do funcionamento do seu organismo, tanto quanto é o mecanismo natural do funcionamento da Terra. Mecanismo este que o homem ainda ignora. Não sabe ainda que forças estão inseridas nesta longa equação que mantém o funcionamento de todas as coisas. Com o pouco que sabe, acha que já é doutor. E então fica lançando teorias que duram 5 minutos e logo são substituídas por fatos que o assustam. Um terremoto, um vulcão, uma tempestade, um excesso de chuva.
são de verdade cólicas de um organismo que tem as suas leis, que funciona de acordo com estas leis e que, obviamente, padecerão os indivíduos que estiverem nos ambientes onde estas coisas ocorrem. E segundo a lei do universo, segundo estas mesmas leis que tornam isso natural, nos colocam também na situação que precisamos passar. Sobretudo quando, por vaidade, por ambição, por leviandade, nós facilitamos as coisas. Podendo ter evitado, não evitamos. Agora estamos diante de um quase problema mais grave do que o terremoto, que é a contaminação nuclear. A explosão de 1984 em Chernobyl contaminou uma área de mais de 2.000 quilômetros ao redor. Com contaminação radioativa que cai no solo e que se transfere para tudo o que se produz em frutas, legumes, alimentos, mesmo os alimentos orgânicos como carnes. E as pessoas que vivem nestes ambientes, seja pela radiação que está ao ar livre, seja por aquilo que se alimentam, porque vão precisar comer, com isso desenvolvem tumores cancerígenos e sofrem com todas essas influências que não são visíveis, porque a radiação você não enxerga. Ela te queima por dentro e você não sente. Pelo menos não sente a queimadura, mas sente as consequências. O enfraquecimento, o entorpecimento das forças, a multiplicação dos problemas orgânicos e a morte em situações difíceis. E, no entanto, Deus queira que isso nunca aconteça em nenhum lugar do mundo. Imaginar só por hipótese que uma explosão parecida com a de Chernobyl aconteça, inviabiliza a vida no arquipélago japonês. Estes irmãos perderão a sua nação, a não ser que aceitem conviver num ambiente contaminado por o resto da sua existência e pela existência dos seus descendentes. Mas não foi Deus que pôs a usina nuclear ali. Nossas opções, nossos interesses de construir aquilo que é necessário para termos energia, nos fez em uma área de tantos abalos sísmicos, nos expor. E não é só lá no Japão que é assim. Não, é que eles construíram com todas as medidas possíveis de segurança. Aquelas que eles imaginavam. Mas de repente, a cólica da terra foi mais difícil do que eles tinham imaginado. E eles se surpreendem que todo o concreto, todas as instalações, toda a segurança do mundo não é capaz de conter um acidente como este. Não foi Deus que fez a usina atômica. Quem a localizou naquela área. Quem fez o projeto. Quem construiu as máquinas. Deus não tem nada a ver com isto. Por isso é importante que, obviamente, sem diminuir nosso respeito pela dor dos nossos irmãos, nós precisamos meditar a respeito das leis
que dirigem a todos nós. Muitos problemas que vocês têm em casa são usinas atômicas a ponto de explodir que vocês construíram. A língua é quase um chicote nuclear, espalhando contaminação, quando ela se põe a chicotear com seus verborrágicos argumentos a dignidade dos outros. E quando os outros explodem, porque nós os provocamos, isso não invalida e não coloca a culpa somente neles. Quando fomos nós que apertamos os botões errados, permitindo que estas coisas ocorressem. Nenhum dos irmãos que perderam a sua vida por terem perecido, e são alguns milhares, nenhum deles está morto. Esta também é a lei do universo. Todos prosseguem vivendo. Muitos deles, por amor à situação onde estão sendo trasladados para países como o nosso, para que também sejam acolhidos nos ambientes espirituais, que os poupem das tragédias que lá estão visualizando, ou que os encaminhem para um entendimento de uma colônia espiritual que não é feita de brasileiros, é feita de irmãos, que possuem espíritos japoneses, sacerdotes de todas as crenças, para também ajudá-los na língua deles a entenderem. Continuam vivos, como eles mesmos creem. E aqueles que estamos na Terra, neste período de transformação da humanidade, aprendamos a respeito dessas dores que hoje são dos japoneses, dos líbios, e amanhã poderão ser dos brasileiros, como já foram dos chilenos. Porquanto, de verdade, Jesus disse: não pensem a vocês que eu vim à terra para trazer a paz. Eu vim pôr fogo à terra e tenho pressa que ela se incendeie. Mas não é o incêndio do ódio, não é o fogo da descrença ou da desavença. É aquele que, incomodando o ser, faça a gente sair do nosso hipnotismo. Faça com que a gente pense mais no mundo em que vivemos do que no mundo do nosso bolso. No mundo da nossa ilha. Que a gente saia dessa hipnose. Por isso que é importante pegar fogo. Nenhuma das almas que Deus criou será extinta, ainda que morram os corpos. Mas do mesmo jeito que o dente de leite cai e vem o mais forte, do mesmo jeito que termina a fase infantil e começa a fase madura da mulher, quando ela passa a ser uma matriz geradora de vida, cada ser está sendo chamado a deixar de ser de leite e tornar-se de mármore. Como espírito indestrutível, precisaremos perder todas as coisas que as ilusões edificam. Porque ainda temos vivido de ilusões mais do que de realidades. Ainda temos vivido de igrejas mais do que de fé. Ainda temos vivido mais de cerimônias do que de atitudes. Somente quando nós entendermos isto, aprenderemos o que estamos fazendo na terra
E talvez tenhamos que pagar esse preço, ou um preço pior. Se este terremoto tivesse acontecido aqui, no Oceano Pacífico, ou melhor, no Oceano Atlântico, quem estaria chorando os seus mortos éramos nós. Porque todas as gigantescas cidades litorâneas do nosso país teriam sido devastadas. Quem estaria chorando nesse instante seriam os americanos, os portugueses, os espanhóis, os ingleses. E isso não é difícil de acontecer em qualquer 5 minutos da Terra. O vulcão Cumbre Vieja, em Ilhas Canárias, tem um dos seus lados apodrecido, no sentido geológico do termo. Bastando um tremor um pouco mais intenso, para que toda a lateral da montanha mergulhe no Oceano Atlântico. Atenda essa senhora, por favor. Bastando assim, com este mergulho, que uma onda gigantesca se levante e beije toda a costa da América do Sul, da América Central e da América do Norte em algumas horas. E isto não é ficção. Portanto, queridas irmãs, não sejamos tão levianos a ponto de dizer, tadinho dos japoneses, ainda bem que foi lá do outro lado do mundo. Não. Isto pode ser amanhã, aqui. Em qualquer lugar onde você tem os seus parentes, onde você tem os seus filhos, onde você mesmo tem seus bens. Precisamos estar preparados para todas as coisas, sem desespero, com confiança em Deus, com equilíbrio, para que a gente ajude sempre, mais do que julgue sempre. Coisa que é muito fácil de fazer, julgar sempre. Enquanto que é muito difícil ajudar sempre. E é exatamente na inversão destas coisas que a Terra está nos colocando hoje. Nós até agora temos sido cristãos de pedir ajuda. Temos sido cristãos de entrar nas igrejas como ratos que corroem as coisas de Deus. Estas dores serão muito importantes para nós todos. Para ver que tipo de ser humano nós queremos ser. Não faltará ajuda, porque a lei vale para todos. Mas não nos esqueçamos de que se isso é normal na evolução da Terra, nossa vida, que não está sofrendo, o testemunho nesse instante, precisa valer, precisa fazer, precisa ser mais produtiva do que tem sido. No consolo que oferece, na multiplicação da esperança. Porque não pensemos que vamos nos salvar quando for a nossa casa que estiver sendo derrubada. Aí já será tarde. Aí nós apenas teremos que nos deparar do lado de lá com aquilo que foi fruto da nossa semeadura. Isto que o cristianismo fala, é isto que a doutrina espírita fala. Não durmamos quando tudo está caindo. Se há uma hora importante da humanidade, é esta. Não por causa de 2012, não. Por causa do tempo que nós já perdemos. Esta é a hora mais importante da nossa vida, no bem que a gente puder fazer.
quando entrarem na sala de passe, certamente que vocês se lembrarão do problema que possuem. Certamente estarão querendo se ver livre do sofrimento. Mas não se esqueçam de se lembrarem daqueles que não têm agora por que rezar. Daqueles que não têm para onde voltar. Não se esqueçam de se lembrar daqueles que queriam dar tudo para estarem no seu lugar. Lembrem-se deles, nossos irmãos, dessa nação amiga, dessa nação irmã, dessa nação sacrificada, dessa nação operosa, dessa nação de quem nós temos muito que também aprender. Que a gente possa dividir o pão, se não o pão material da nossa mesa. Que hoje a cultura japonesa tenha algo para comer além de arroz. Tenha o nosso amor e a nossa prece. Lembrem disso. Muita paz. Senhor, nós te agradecemos as alegrias e as dores, porque ambas nos ensinam, ambas nos orientam, ambas nos educam. Agradecemos pelas dificuldades que enfrentamos e por tudo aquilo que nós encontramos de aprendizado no sofrimento alheio. Mas, sobretudo, Senhor, nós queremos unir nossas preces em favor de tantos outros cujas aflições são muito maiores do que as nossas. Nós te pedimos por cada criatura que perdeu a sua vida e por todos aqueles que, não perdendo a sua vida, perderam tudo de mais importante depois da própria vida. Irmãos cujo sofrimento é maior do que o de qualquer um que está aqui, que tem condições ainda de sentir a dor do seu organismo, que ainda tem para onde voltar, que ainda tem tranquilidade para orar. Não desejamos, Senhor, ser felizes sobre todo o coro de lamentos, mas ao contrário, desejamos compartilhar estes sofrimentos, para que, se nós pudermos fazer algo, mesmo de tão longe, nossas vibrações se multipliquem, nós nos esqueçamos e nos unamos, para que aqueles irmãos de humanidade encontrem em si mesmos e na fé que estendem a esperança. Abençoa-os como aqueles que passam no testemunho do sofrimento por dores tão acerbas que certamente, se lhes fosse dado a opção de escolherem, aceitariam trocar de lugar. Mais do que isso, pediriam para estar onde estamos, com todas as dores que carregamos.
a fim de que recuperassem o equilíbrio. Por eles, Senhor, nós oramos neste dia, por todos os aflitos da terra, em especial os irmãos japoneses. Nós cantamos do fundo da nossa alma: